Salmo de número 90. Fala sobre a oração de Moisés. É uma oração também que serve de exemplo para nós, né? De modelo para a nossa oração a Deus. Salmo de número 90. A oração de Moisés, homem de Deus. Oh, aleluia! Servo de Deus, profeta de Deus. A eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Salmo 90, versículo de número 1. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Então, aqui nesse primeiro versículo nós podemos meditar brevemente, será uma meditação breve, mas nós aprendemos que o Senhor é o nosso refúgio, e não somente nós, né? As gerações que passaram por essa terra, Ele tem sido refúgio, né? Ele é o mesmo Deus. A Bíblia diz que, lá em Hebreus, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre eternamente. Então nós, nas nossas orações, temos que ter essa certeza, esta convicção que o Senhor é o nosso refúgio, como tem sido já das gerações passadas, né? Da geração de Noé, da geração de Abraão, da geração de Abel, da geração de Josué, de Moisés, de Elias, de Davi, de Daniel, de Isaías, de Malaquias, Aleluia! de João Batista, de Paulo, de Pedro. Meu Deus! E também é da nossa geração. É o mesmo Deus, não mudou. O que muda é o homem que muda com o tempo. Paulo mesmo dizia que quando ele era menino, falava com o menino, depois que ele chegou a ser homem, falou as coisas de homem. Então nós mudamos também. Você, quando era jovem, pensava de um jeito, mas na meia idade de outro, mais velho de um outro jeito, né? Vê a vida de uma maneira diferente, né? Porque nós mudamos, mas o Senhor não é como o homem, o Senhor não muda, Ele é o mesmo. E Ele foi refúgio, ou seja, foi socorro, lugar de proteção, de segurança, de providência para os servos dele, e Ele também será um lugar de socorro, proteção e providência e segurança para a nossa vida. Refúgio era isso. Era um castelo, uma cidade forte, um lugar fortificado, onde tinha comida, tinha remédio, tinha segurança, tinha proteção e tinha providência em tempos de guerra e perseguição. Refúgio era isso na Bíblia. Então, o Senhor é o nosso refúgio, ou seja, na guerra da nossa vida, na guerra que temos guerreado contra o inimigo, pela salvação de almas, pela salvação da família, pela restauração, nas dificuldades, o Senhor é a nossa providência, socorro e a nossa segurança. É isso que Moisés aqui está declarando quando ele diz: o Senhor é o nosso refúgio. Versículo 2: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Olha que oração maravilhosa. Antes, então ele está adorando ao Senhor. Antes que os montes nascessem, fossem criados, a terra, o mundo, o Senhor já é Deus de eternidade a eternidade. A eternidade tem um Pai. Sabe quem é o Pai da eternidade? Jesus. Está lá no profeta Isaías, né? Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Por quê? Porque a eternidade para nós é um tempo sem fim, né? Mas Deus é um Deus de eternidade a eternidade, ou seja, a eternidade é um tempo de Deus, né? Aqui se refere ao tempo de Deus, que não é igual ao tempo dos homens. Irmãos, vocês já escutaram pregadores pregando na televisão, na igreja, que existe na Bíblia o tempo de Deus e o tempo do homem. São coisas diferentes. O tempo de Deus é o tempo do mistério, é o tempo, aleluia, que é diferente do tempo do homem. O tempo do homem é o tempo cronos, né? Ou seja, esse tempo que nós temos aí, sol, a terra gira em torno do sol, não é? Em 365 dias dá um ano, e a terra gira em torno de si mesma.
e tem um dia de 24 horas. No céu não tem um sistema solar. Deus criou um sistema solar, esse dia de 24 horas, as estações, o ano na terra. Mas no céu é um tempo da eternidade, é totalmente diferente desse. E antes de existir o tempo da eternidade no céu também, Deus já era Deus, antes da eternidade. E de eternidade a eternidade, tu és Deus. Meu Deus! Então isso é algo maravilhoso, incrível e poderoso para a nossa vida e muito grande para a nossa mente entender as maravilhas da eternidade do Senhor. O Senhor é o Pai da eternidade. O próprio apóstolo vai dizer que um dia para Deus é como 1000 anos para Deus é como um dia. Então é algo incrível. Até no versículo aqui vai falar também. Terceiro versículo. Tu reduzes o homem ao pó, e diz: tornai filhos dos homens. Então Moisés estava orando e sabia que ele era pó e Deus era Deus. Que ele era pó da terra. Deus era o Deus da eternidade e era o Deus de eternidade e eternidade antes desse mundo literal que nós vivemos ser criado. Ele já era Deus de eternidade e eternidade. Então o Senhor reduz o homem ao pó, ou seja, tu és pó, o pó tu tornarás. E diz: tornai filho dos homens. Então Moisés entendia isso, entendia que ele era pó, que ele não era nada e que Deus era tudo em sua vida. Versículo 4. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. 1000 anos para os olhos de Deus, a mesma coisa para você como o dia de ontem, ou como uma vigília. Você trabalhou numa vigília aí, fez uma vigília de oração, ou é um segurança da usina, de alguma empresa, e faz vigília, né, de madrugada. Passa rápido, não passa? Assim para Deus é 1000 anos, irmãos. Sua vida passou rápido? Até aqui? Passou, não passou? Passou. Se falar que não, já estamos no mês de agosto, hoje é 1º de agosto. Daqui a pouco já estamos no dia 31 de dezembro de 2014 para entrar no dia 1º de 2015. Então a vida, o tempo passa rápido. Para Deus 1000 anos são como os dias de ontem, ou seja, algo muito e muito rápido. Versículo 5. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada, e de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Então ele está dizendo na oração da vaidade da vida do homem, da vaidade de sua própria vida, do tempo curto que é a sua própria vida. Moisés está falando isso na oração. Ele viveu 120 anos, né, pastor? Se não me falha a memória, é isso, 120 anos. Com 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, né, mais 40 anos guiando o povo à terra prometida. Então 120 anos deu. Ele vai dizer: Senhor, nossa vida não passa de um sono, de uma relva que floresce de madrugada, e à tarde ela já está murcha e seca, ou seja, morre. Então assim é a vida nossa nessa terra. É curta, passageira e rápida. Por isso que o apóstolo Paulo vai escrever lá em Efésios que nós devemos remir o tempo porque os dias são maus. Ou seja, aproveitar as oportunidades que temos para servir a Deus, o dia que temos, o momento que temos, que esse momento que nós temos aqui de orar, de meditar a palavra, de louvar o hino, os irmãos, oportunidade, os cultos, você que está com a sua família, é um tempo precioso, irmãos, é um tempo que não vai voltar mais, é um tempo único. Então, devemos aproveitar o nosso tempo para fazer coisas que agradam ao Senhor, servindo ao Senhor. Versículo 7. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, e acabam-se os nossos anos como um breve pensamento.
Então assim é a nossa vida. É rápida e curta. Por quê? Por causa da ira do Senhor. Com o aumento do pecado no planeta, nós vemos que progressivamente na Bíblia, Deus foi diminuindo a idade do homem. Pode ler. Eles viviam muito tempo, não viviam? Deus foi diminuindo. No dilúvio, se me fala agora, era 120 anos, né, pastor? Aí já chegou na época de Moisés, 70. É claro que existem hoje pessoas que vivem mais, né? Vivem 100 anos, alguns conseguem, né? Só que, não estou dizendo aqui que é uma regra, todo mundo vai chegar até os 70 e morrer. Mas estou dizendo que os dias da humanidade, do ser humano, têm sido reduzidos. Por quê? Pelos pecados que nós cometemos. Então nossos dias são reduzidos. O dia do ser humano, da humanidade, é reduzida por causa da ira do Senhor, dos pecados que a humanidade comete, né? O próprio livro de Provérbios, Salomão diz que os dias daquele que peca contra o Senhor vão ser abreviados. Ou seja, muitos têm morrido mais cedo por causa do pecado. Muitos têm morrido antes do tempo, né? Antes da hora. Mas existe isso, irmão? Existe. A Bíblia diz que os dias dos ímpios serão abreviados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se em breves anos, como um breve pensamento. Então Moisés está no final já de sua trajetória, está orando, e ele vê que toda a sua vida, seus 120 anos, não passaram de um breve pensamento. Foi rápido. Foi rápido. Se você gastar toda a sua vida para trás, você vai ver que foi rápido. Por quê? Porque o passado, nosso, como se fosse um pensamento só, né? Passa muito, muito rápido. Versículo 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Nossa vida passa rápido. Moisés está orando. Quem conhece o poder da tua ira, versículo 11, e a tua cólera, segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Então, mediante toda essa situação que nós temos na nossa frente, da momentaneidade, da brevidade da nossa vida, da transitoriedade da nossa vida, diante de tudo isso, ele ora: Senhor, ensina-nos a contar nossos dias, ensina-nos a conhecer o Senhor, a te dar o temor que é devido, a conhecer o poder da tua ira, para que tema o Senhor, guarde sua palavra, e que nossos dias possamos contá-los para alcançarmos um coração sábio, temente a Deus, obediente ao Senhor. Contar Aleluia, glória os nossos dias, ou seja, aproveitar todos os nossos dias. Não é só aproveitar o dia da semana e os outros não aproveitar, mas aproveitar todos os dias, e eu digo mais, todos os momentos, todas as horas e minutos e segundos que nós pudermos aproveitar para Deus, será melhor, né? Porque o salmista vai dizer que um dia nos teus atos vale mais do que 1000 dias, ou seja, mais de 3 anos quase fora da presença do Senhor. Versículo 13: volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, tem misericórdia dos teus servos. Versículo 14: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Então, volta, Senhor, para nós, nos liberta, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós, sacia-nos, Senhor, com a tua misericórdia, com a tua bondade, Pai, para que nós possamos cantar e nos alegrar diante do Senhor, diante da tua presença. Versículo 15: alegra-nos por tantos dias, quantos nos tens afligido, por tantos anos, quanto suportamos a
adversidade. Então ele está clamando ao Senhor: Senhor, pelos anos, pelos dias que eu fui afligido, que o Senhor possa me dar também os mesmos dias e momentos de alegria, né? De regozijo, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Então Moisés suportou por anos a adversidade, sofrimento. Ele pede para Deus: Deus, que eu possa também ter anos de alegria e paz sobre a minha vida. Verso 16: aos teus servos aparecem as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Então sirva ao Senhor, servamos ao Senhor, porque aos servos do Senhor, aos filhos do Senhor, aparece a glória, aparecem as obras do Senhor, aparecem os milagres e a resposta do Senhor, a ação de Deus. A obra de Deus é a ação de Deus em nosso favor, é o socorro dele em nosso favor. Versículo 17, para terminar: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Então ele termina dizendo: Senhor, que a tua graça seja conosco, Senhor, nosso Deus, e que o Senhor confirme o trabalho, a obra das nossas mãos, onde nós colocamos as mãos, aleluia, para trabalhar, Deus. Seja fazendo um pão, seja cortando uma carne, seja levantando um muro, pedreiro, né? Pintando uma parede, lavando uma louça, entregando folheto evangelístico, com as mãos no arado espiritual, falando, né? Fazendo a obra do Senhor, com as mãos levantadas, orando, que o Senhor confirme as obras das nossas mãos, abençoe o trabalho das nossas mãos. E ele termina a sua oração desta maneira, amém? Então a nossa vida é breve, passageira, que nós possamos aproveitar os nossos dias e pedir que as bênçãos do Senhor possam confirmar o nosso trabalho, amém? Vamos colocar em pé.